Fala, torcida tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é novo por aqui, já deixa um like, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade do São Paulo. Separei um trechinho da mídia esportiva repercutindo a derrota do tricolor e erro gravíssimo da arbitragem. Com esse erro, a arbitragem ajuda os donos da casa, o Fluminense, a bater o São Paulo. Então é isso, deixa um like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, tem também São Paulo e Fluminense para a gente destacar aqui no nosso Sport Center. A gente vai começar com o São Paulo, é isso? Tem o Flu também, né? Mas o Mendel Bidloves que está com a gente aqui, o Cícero Melo também. Então a gente começa com o Mendel porque, assim, já é uma sequência sem vitórias também no Campeonato Brasileiro, Mendel. Exatamente. Boa tarde, Bruno, Mares, Marra. Essa sequência deixou o São Paulo mais longe da liderança no Campeonato Brasileiro. O São Paulo pretendia entrar ali no G4 com bom resultado contra o Fluminense, mas com a derrota por 2-0, o São Paulo estaciona nos 41 pontos, cai uma posição no Brasileirão, cai para a quinta colocação, cai da quinta para a sexta colocação no Campeonato Brasileiro. Depois do jogo, o técnico Luiz Ubeldia deu uma entrevista coletiva, ele foi bem contundente, falou sobre o lance do primeiro gol do Fluminense, com a bola tocando a mão do Thiago Silva, também falou bastante sobre arbitragem, falou sobre a arbitragem considerando um autoritarismo da arbitragem, principalmente em relação ao cartão que recebeu o Rafinha, dizendo que agora com essa nova regra, o capitão que deve se dirigir ao árbitro, ele se considera marcado pela arbitragem, que não pode ajudar também à beira do campo com reclamações, e também, claro, falou sobre o jogo, sobre a derrota do São Paulo, como eu disse, estaciona com 41 pontos, cai para a sexta colocação. Vamos ouvir então o técnico Luiz Ubeldia falando sobre a derrota do São Paulo para o Fluminense. Yo creo que para ganar de visitante, las 3 o 4 situaciones que tengamos tenemos que convertir. Creo que el equipo ha hecho buenos partidos, pero sin dudas que la contundencia, y hablo en general del equipo, hoy están siendo más contundentes los rivales que nosotros. Ya no protesto más, yo no puedo protestar más porque estoy marcado, como ya lo he dicho. Lamentablemente en ese aspecto no puedo ayudar a mis jugadores. Entonces no es solo la equivocación del árbitro, que está a la vista que hay una equivocación. Hay un autoritarismo total de los árbitros. Si el árbitro no pita, ¿cómo el árbitro va a permitir que Thiago ponga la pelota en el piso, la toque con la mano? Si el árbitro da ley de ventaja y le da la espalda a la jugada, es mano. La va a ver al VAR y no sé qué es lo que pasa. Yo pensé que cobraba falta. Tá, então o Luiz Ubeldia falando sobre arbitragem, falando também dessa sequência do São Paulo, né? Nos últimos 4 jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro, 3 derrotas e apenas uma vitória. O São Paulo que trabalha nos bastidores, está próximo de anunciar reforços para a temporada. O Jamal Lewis, que é jogador lateral esquerdo da Irlanda do Norte, jogou pelo Newcastle, estava no Watford na última temporada, desembarcou ontem no Brasil para realizar exames, assinar o contrato com São Paulo. E também o volante argentino Santiago Longo, do Belgrano. Ele, segundo informação primeiro publicada pelo portal UOL, confirmada pela ESPN, está muito próximo de ser novo reforço do São Paulo para a temporada. São Paulo tem uma pausa agora, hoje os jogadores só vieram para tratamento. São Paulo tem 11 dias de pausa, depois enfrenta 2 mineiros. No dia 12 de setembro, Atlético Mineiro, jogo da volta da Copa do Brasil, e 3 dias depois enfrenta o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Bruno, Mari. Valeu, Mendel, obrigado, viu? Tava no site de qual que era que você tava lendo, Marra? Aquela hora que eu estava lendo estava na BBC, O BBC do Jamal Lewis. que é o jornal de maior credibilidade na Inglaterra, né? São Paulo estava lá manchetona lá no site da BBC. O Fluminense. Também é verdade que o Fluminense não tinha ponto nenhum, né? Não, e é pelo senso de urgência Qualquer pontinho também, que somou já foi lá pro alto esse aproveitamento. Mas isso é muito mérito dele, claro. Isso, então. Mas a que questão não estava é que... somando, né? Não estava somando, é. Passando na Libertadores, então assim, a classificação, claro, a chegada do Thiago Silva, mas tem muito do trabalho do Mano, não tem, Mano? Tem muito trabalho da direção também, que contratou reforços, perdeu o jogador, mas conseguiu repor.
sem dúvida alguma, o trabalho do treinador é importantíssimo, porque agora a gente está falando no meio do caminho andado. Mas no início era crise, hein? No início era clima pesado. E não difícil. chegou vencendo também. Até Não, quando o Mano sim. chega, foram 2 empates, eu acho. E em Até- campo você vê um Fluminense que compete mais, um Fluminense menos pressionado, um Ganso jogando de novo, né? Para mim esse é um dos principais. Um Ganso jogando mais perto da área em que ele é mais aí, ó, para fazer isso aí, mudando os jogadores. A gente não está falando. A gente ontem voltou a falar do Marcelo, a gente não está falando do Cano, a gente não está falando de diversos jogadores que construíram o Fluminense campeão da temporada passada jogando tem posições tipo Ganso diferentes. Então tem as digitais do Mano Menezes no novo trabalho. Porque quando teve a mudança, a principal discussão era, poxa, mas vai do Diniz para o Mano. E a justificativa da direção do Fluminense, sim, é exatamente isso que a gente quer. É mudar radicalmente a maneira do time atuar. A gente já pode falar que foi uma decisão acertada, Mari? Sim, Bruno. Assim, o Fluminense, o Diniz, ele teve, assim, um capítulo absurdo de grande no Fluminense. Assim, realmente foi uma história linda, com o título de Libertadores, a maneira como as coisas aconteceram na temporada passada, mas por alguma razão ou algumas, a temporada atual ela não foi da maneira como ela poderia ter sido. Assim. A gente pode passar por jogadores que não estavam desempenhando no seu melhor, no seu mais alto nível técnico, e o Diniz ele não conseguiu encontrar a solução para poder tanto ficar no cargo quanto para tirar o Fluminense dessa situação. Porque a gente não está falando de um Flu que não estava ajustado para brigar por títulos, ou não estava ajustado para defender o título da Libertadores. A gente estava falando de um Fluminense que, assim, estava quase que decretado um rebaixamento. Tava na lanterna do brasileiro, Não, né? e não conseguindo, né? Então, já estava realmente minando o que poderia ter ali de faísca, né? De confiança dos jogadores. Então, a direção entendeu que precisava mudar dessa forma, precisava mudar o ambiente, precisava mudar a maneira de trabalhar, de desempenhar. Só que tem um ponto interessante aí, né? Porque, assim, o Mano, ele herda uma equipe muito técnica. Ele herda uma equipe que, na individualidade, alguns jogadores ali, você precisa respeitar a característica do atleta, assim. Então, não daria para ele transformar o Fluminense num time só defensivo. Assim, ele precisa dessa liberdade para o Ganso, ele precisa da criatividade do Ganso, ele precisa do Arias também com campo para percorrer, para explorar, ele precisava entender também um pouco o que o Fluminense poderia oferecer para ele. Então, acho que assim, a gente vê que ele corrige a parte defensiva, que o Thiago Silva chega e transforma a equipe, que na figura de um zagueiro também era muito importante na temporada passada com o Nino. O Nino dava essa segurança, essa qualidade na saída, essa presença diária na bola aérea. Então, assim, na figura do Thiago, o Fluminense melhora demais. E ele puxa outros atletas, né? O próprio Thiago Santos. Assim, o que ele ontem conseguiu ficar na cola do Caleri, que ele ontem conseguiu incomodar o atacante do São Paulo. Então, acho que mexeu o ambiente também, né, do Fluminense. Melhora quem tá do lado, né? O Thiago Silva, a gente estava vendo ali os melhores momentos, ali no último lance, ali, um dos últimos lances. É o Thiago Silva salvando 2, né? Uma finalização na área, ele tá à frente do gol, ele vai lá e tira, a bola rebate, volta, ele coloca a coxa de novo, afasta a bola, é impressionante também o efeito. Porque, querendo ou não, o efeito Mano, ele vem também com o efeito Thiago, né? Os dois entraram no mesmo recorte de tempo ali pro Fluminense, né? Sim, e ainda esqueci que teve Copa América que tirou o Arias um tempão, né? Que jogou, hein? Sim, e o Arias que não conseguiu nem se despedir do Diniz. O Diniz foi demitido quando ele estava lá. Tem uma mudança sensível. Eu concordo com a direção do Fluminense quando faz a opção. Um trabalho que é muito autoral, e é muito autoral o trabalho do Diniz, é muito difícil você pensar em fazer assim, vou pegar uma opção no mercado que faça algo parecido. É verdade. Melhor romper. Melhor romper porque não vai rolar. Sim, você vai ficar tentando comparar 1000 coisas, você vai ficar, rompe. Já que não deu, não vai rolar, tal, vou buscar algo diferente. E o algo diferente é um treinador que tem 1000 rótulos, mas uma coisa você não pode esquecer, ele é bom treinador. Ele é um vencedor na carreira, ele
Ele tem tamanho para suportar esse tipo de situação, né, Marra? Sim, e era um cara que estava Verdade. disponível. Sim. Então, a gente está vendo de novo um trabalho do Fluminense aparecendo, com formação de meio campo completamente diferente. Então, eu tinha curiosidade agora sem o André, né? Porque, querendo ou não, se a gente pensa em pilares do Fluminense, Fábio, obviamente, mas assim, você vai pro setor. Aí, Thiago Silva, André, Ganso. E antes aí, era o quando Cano, né? o Cano, né? Mas O Arias agora. O Arias É, também. Arias. Mas você perde um cara também importantíssimo. Perde de funcionamento de meio campo, né? Que fazia a coisa acontecer ali mesmo, né? E o Bernal, eu já oportunidade de falar isso algumas vezes aqui, né? Primeiro jogo de Libertadores da temporada foi um jogo de classificatório, né? Para saber quem passava para a próxima fase. E a gente abriu aqui na ESPN fazendo Carabobo e Defensor. E o Bernal era o jogador do Defensor. Ele me impressionou, jogando bem. O Anderson Duarte, que foi para o Toluca, me impressionou também, muito bom jogador. Mas eu achava o salto grande, porque você vai nos jogos do Luiz Francini, né, que é o estádio do Defensor, capacidade para 3 mil e só tem 1.000 e poucas. De repente, Maracanã. E no campeão da América. E ele conseguiu dar esse salto. Em crise. E essa queda de desempenho do São Paulo, o quanto preocupa? O Campeonato Brasileiro ele já vai ficando distante, na Copa do Brasil ele já tem uma desvantagem, na Libertadores aí ele vai começar a discutir uma classificação com o Botafogo, Mari. Pois é, assim, não sei se preocupa desde já, porque a gente está falando, talvez assim, não necessariamente de uma queda de rendimento em que o São Paulo esqueceu tudo aquilo que aprendeu com o Zubeldia, assim. Acho que ele não está flertando com isso, assim. Ele está com uma dificuldade de conseguir converter as oportunidades. Ele ontem ficou ali muito tempo girando essa bola sem conseguir alternativas. O Zubeldia já precisou criar alternativas nessa equipe, ele já precisou criar soluções. Está lançando garotos agora também, né, para encontrar, para poder também rodar esse elenco. Mas eu acho que é um ponto a observar, assim, porque o São Paulo tem muita qualidade, ele precisa reverter um resultado. E eu não sei se no Campeonato Brasileiro ele vai contar com essa possibilidade de talvez brigar por vaga em Libertadores se ele cai fora mesmo, assim, sabe? Então acho que é um ponto de atenção de converter em resultados. Eu acho que a realidade do São Paulo também é essa, Ele não tá jogando mal, né? O jogo contra o Não. Atlético... Não, e ontem teve a questão toda ali do gol, né? Daquela Desestabiliza, confusão né? toda, que você Desestabiliza. condiciona também a partida, né? Tanto que Até o agora Lucas não é entendi convocado, nada. por exemplo. O Lucas é convocado porque ele tem feito uma temporada importante com o São Paulo. E sim, eu também até agora não entendi nada. Também não. Nada. Do lance. Então, olha aí, aliás, é mais importante do que muitos lances que esse seja divulgado o áudio ali do VAR para a gente entender o que aconteceu. O que aconteceu? Se o problema era o apito, se foi marcado, se não foi, se foi falta, se Por mandou que ele foi, revisar. o que ele foi revisar, né? Se... Porque no lance que ele revisa, primeiro ele olha um tempo o Caleri, depois Isso. ele vai para... Se é falta ou se não é falta. Depois ele vai para o momento que o Thiago, né, Coloca a mão na bola. coloca a mão na bola e aí ele manda seguir. Então eu não sei nem necessariamente o que estava sendo revisado. E tem o Bandeira ali levantando também, se isso já é... Então é isso aí, torcedor tricolor. São Paulo que faz um bom jogo, mas não consegue a vitória. São Paulo vem enfrentando algumas dificuldades quando o adversário vem com a marcação postada ali, o adversário vem bem fechado. Aí o São Paulo vem com bastante dificuldade para quebrar essas linhas, para quebrar essa marcação. Perde muito tempo ali rodando a bola e com isso vai passando o tempo, toma gol ali no contra-ataque ou gol de falta. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa o comentário e até a próxima. Valeu!